Hoje a gente vai percorrer um coração que quer se arrepender, né? Um coração que começa a enxergar que a vida tem um toque de sagacidade e ela nos leva a algumas reflexões e nos põe numa situação um pouco de sinuca, de bico, se é que vocês me entendem. E Baruque é um personagem, né, uma pessoa na história bíblica que vai, de certa forma, ilustrar muito o que a gente, de certa forma, vive nos dias de hoje. E, de início, assim, eu queria que os irmãos, na verdade, eu quero lembrar, assim, o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Eu não sei quanto a vocês, mas para mim parece que eu estou anestesiado. Né? E é um anestesiamento tão grave que as coisas que são calamitosas parece que não me acessam, não me tocam, parece que eu fico insensível, parece que eu não tenho a devida empatia que deveria ter como um bom ser humano, né, nessa terra. E não sei se vocês conseguem perceber se vocês também estão com o mesmo coração, porque a gente por esses dias agora, acho que esse mês que passou de julho, e acho que não estou muito situado, mas nós tivemos 2 grandes terremotos na Colômbia, por último agora, e na Venezuela, né? Até onde eu estava vendo, na Colômbia houve 130 mortos, né? E parece que essas, não sei se eu vou tentar me justificar, terceirizando a responsabilidade, terceirizando a culpa para alguém, né? Mas o fato é que o sistema ele é engendrado por uma teia organizada que, de certa forma, soa a nós uma canção de ninar. Haja vista a forma com que os noticiários apresentam as notícias, né? Vem com a catástrofe e de repente vem com uma notícia mais amena, uma notícia mais alegre, e a gente fica emocionalmente confuso. Agora é hora de eu chorar ou agora é hora de eu me alegrar? Então o sistema parece que quer nos confundir para que a gente não possa exercitar a piedade da devida forma, da devida verna. A questão é que o que as pessoas estão sofrendo na Venezuela não me importa para mim. Os abalos que aconteceram na Venezuela não é da minha conta. E o que aconteceu na Colômbia também não faz parte do meu dia a dia. Eu estou muito sobrecarregado com tantas outras coisas que eu não tenho tempo para colocar as minhas emoções nas coisas que são de categoria, dessa categoria de valor. Né? E a gente, às vezes, eu não sei, parece que, não sei, eu talvez uns 10 ou 20 anos atrás, talvez eu estava um pouco mais afogueado, mais assim, interessado em saber o que acontece com Israel. Mas nós estamos falando de um Israel que está sofrendo uma situação de confrontos, de guerras, já tem algum tempo, né? A gente teve a notícia, logo no início, né? É cheio de tensões lá, mas o que aconteceu lá em Gaza, se eu não me engano, onde o Hamas, né, chegou e de forma muito demoníaca, atacou civis inocentes, né, civis ali sem precedentes, e muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas, né? E aquilo ali, de certa forma, há uma notícia, né, um anúncio sobre isso aí, que dá uma sensibilizada, nossa, aconteceu tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, que eu não sei quanto a vocês, mas essas notícias, elas passam pelo meu coração, pelo meu entendimento, muito rápido. Eu não consigo sofrer por isso.
E eu estou aplicando uma denúncia aqui. A denúncia do meu coração. A insensibilidade do meu coração. Porque o coração, para ele ser sensibilizado, você precisa adestrá-lo. E não dá tempo de adestrar o nosso coração. Nosso coração parece que ele é uma fábrica de muitas coisas, menos de sentimentos que promove empatia. Quando isso acontece, parece que é de uma forma tão espontânea, que a gente até reage, assim, faz uma análise, como é que surgiu isso de mim? Parece que não estou acostumado com isso. É difícil ter uma notícia, ou de repente hoje está muito cheio dos feeds, né, do Instagram, esses nomes aí, né, de passar vídeo a vídeo, né? Então, nós passamos vídeo a vídeo e dificilmente a gente se depara com algum tipo de vídeo que nos sensibiliza e nos faz chorar. A gente pode até chorar, mas com as nossas pitangas, como diz por aí. Nós não estamos acostumados a chorar pela vida alheia. Eu não sei quanto a vocês, mas de certa forma, por causa dessa pressão, por causa dessa condição, desse sistema, da forma com que nós estamos vivendo, a gente não consegue se sensibilizar com aquilo que é relacionado ao nosso próximo. A gente perdeu essa essência que nos torna humanos, que nos identifica como humano, alguém que tem empatia. E é interessante que Jesus, quando ele veio e sofreu a sua paixão por nós, ele veio exatamente para terminar com isso. Ele veio colocar a santa empatia a nosso favor. Ele foi empático conosco. Apesar de nós, ele se concedeu, porque via a nossa dor, o nosso sofrimento. Ele é o autor da nossa redenção, amados. E ele é aquele que, pelo poder do Espírito, pode restaurar os nossos corações. E a ideia aqui hoje é a gente analisar um pouco aqui a vida de Baruque e entender aqui por que o Senhor, ele teve, de certa forma, um apreço, né, em Baruque. Parece que em meio a tantos versículos e capítulos do livro de Jeremias, Deus para tudo e escreve 5 versículos, né? Assim, é o que a gente entende aqui de 5 versículos, mas ele pega uma porção de sua palavra e dedica a uma pessoa, a um escriba, a um homem. Vamos ler o texto. A palavra que falou Jeremias, o profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditas por Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás, isso diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isso em toda a terra. E procura tu grandezas? Não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, e a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Vamos ter uma palavra de oração, vamos nos colocar, vamos ir ao Senhor em oração.
Confie nessa aproximação, confie nesse se apresentar diante de Deus, confie que Deus está presente na sua vida, que o Espírito Santo quer comunicar algo importante e precioso para você essa manhã. Pai, nós te bendizemos, Senhor. Te bendizemos na natureza do teu Filho, da tua obra, na identidade do chamado, oh meu Deus, na causa pelo teu nome, no amor pelo teu nome. Ó Senhor, nos abre, Senhor, os olhos para enxergarmos as virtudes, Senhor, que o Senhor quer nos apresentar, Pai, nessa manhã, nesse momento, nesse dia. Estamos aqui, Senhor. Somos carentes, somos, meu Deus, necessitados, mas também temos a incapacidade, Senhor, de apreciar aquilo que é eterno. Temos a incapacidade, Senhor, de apreciar o teu bom nome, a tua boa palavra, o teu doce Espírito. Temos dificuldade, Senhor, temos limitação, estamos sobrecarregados, meu Deus, com as coisas desse mundo, dessa terra, dessa era. Mas livra-nos, meu Deus, livra-nos, meu Deus, que estaremos livres. Livra-nos, meu Deus, que seremos cheios de contentamento e de alegria na tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa, de certa forma, dar uma olhada no contexto, né? Aqui, de grosso modo, nós vamos enxergar que a causa dessa crise é a infidelidade espiritual. O povo de Judá era idólatra, praticava injustiça social, fazia com que a sua confiança estivesse em alianças políticas, como nesse momento aqui o Egito, em vez de confiar em Deus. Então, Deus havia orientado o povo, amados, sobre isso, sobre a idolatria, sobre essa infidelidade, há 800 anos atrás desse momento. Então, aqui, nesse exato momento em que Deus fala com Jeremias, para falar com Baruque, havia 800 anos se passado do que foi escrito em Deuteronômio. 800 anos. E a gente vai vendo que o povo, eles foram já descompensando logo no Êxodo, né? Eles já começaram ali com o seu gado de ouro, né? Com o seu boi? Como é que eu? Bezerro. Com o seu bezerro de ouro, né? E ali nós vamos ver o povo descambando, voltando de novo ao arrependimento, descambando, e é uma coisa assim, sabe? Parece que é uma rotina, uma sina, né? O ser humano, ele sempre está ali tentando se equilibrar entre a tensão de temer a Deus e o prazer de tentação a ceder para a carne. Tá? Então ali 800 anos já foi colocado, mas mesmo assim eles abandonam a aliança do Senhor, eles se descambam a idolatria, eles desobedecem a lei, eles praticam injustiça social, eles deixam de servir o Senhor com alegria, que é um dos mandamentos que o Senhor tinha, né? Servir ao Senhor com alegria, e eles simplesmente estão ali sem nada de temor. Então tudo aquilo que eles tinham, né, como algum tipo de sobrecarga de pecado, sobrecarga de iniquidade, estava ali à disposição do juízo de Deus. A causa da crise é o pecado constante do povo. E a gente vai vendo também que desde que o Senhor enviou os profetas, né? Começando ali por Isaías, 154 anos, a partir de Isaías foram 154 anos
Deus avisando através dos profetas que haveria um exílio, que haveria um juízo. Esse juízo ia fazer com que o povo iria ser destruído, e os que sobrassem, os apoucados que sobrassem, iam ser exilados, iam ser extirpados da terra. Então, irmãos, o juízo foi a consequência lógica de um povo que abandonou a Deus repetidamente, de um povo que recusou ouvir os profetas, a mensagem do arrependimento, e o juízo veio. Então, as consequências, como já mencionamos um pouco, a destruição de Jerusalém, do templo, o exílio na Babilônia. E Deus declara: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isso em toda a terra. Ou seja, o que parecia sólido, permanente, seria abalado. E é interessante que a gente tem 13, são 20 reis, ao todo 21, com uma mulher que ficou um período ali ocupando o espaço. Mas os reis legítimos, digamos, foram 20. Dos 20, 12 foram reis maus. 12. 8 foram bons. O último rei bom foi o rei Josias. Josias da linhagem de Davi. Mas é interessante, né? Josias, quando ele foi morto prematuramente. Em 2 Crônicas 35, né, o cronista declara que ele foi avisado que essa luta não era para ele ir, e ele insistiu e morreu, né, nessa batalha de Megido, se eu não me engano. Então Josias foi o último rei bom, e depois dele veio o filho dele, que aí começou a descambar, né, o juízo de Deus. Então, a morte de Josias, prematuramente, fez com que o juízo de Deus fosse encurtado. Né? Então, o livro de Jeremias, irmãos, ele vai nos apresentar um profeta que ficou desde o tempo de Josias até Zedequias, que foi o último rei. Ele ficou 40 anos no ministério profético, anunciando o juízo iminente sobre Judá e Jerusalém. Gente, 40 anos. E o povo resistindo, e o povo, né, de alguma forma, fazendo com que as palavras de Jeremias não encontrassem lugar no seu coração. E é interessante, né, irmãos, porque Deus sempre, lá desde os primórdios, né, desde lá de Adão, quando ele, logo depois, quando ele ajuizou a terra com o dilúvio, né, ele diz assim: olha, o coração do homem. Então, quando ele fala assim, o coração do homem, eu não vou mais, né, aplicar juízo sobre a terra dessa forma, porque o coração do homem é maligno desde a sua origem. E aí, assim, quando fala que o coração do homem é maligno, né, desde a sua origem, ele não está tirando ninguém, não está tirando o Leonardo, que olha para ele, só que homem santo, né? Até ele é um cara que está nessa categoria de alguém que é maligno de coração, porque é a natureza em qual nós fomos concebidos no nosso pai Adão. É inevitável que a gente tenha que aceitar que nós somos malignos, que de nós não tem nada de bom que se aproveita, e é um negócio duro de se ouvir, mas fazer o que? Jesus não, o Senhor disse isso logo depois do dilúvio. O primeiro sacrifício que foi feito depois que Noé saiu da arca, esse sacrifício foi recebido como como um símbolo, como uma figura do que ele estava fazendo na terra. O que ele fez? Ajuizou toda a terra com água. Todos morreram. Ele sentiu o aroma,
A justiça de Deus foi satisfeita, mas ele olhou para Noé e sua família e disse: não adianta. Aquele que Deus tinha acabado de falar, ó, homem justo e reto, sai da arca. Ele recebe o sacrifício, cheira, se fica satisfeito, olha para a humanidade que restou e fala: não adianta. Não é por aí que a gente vai resolver esse problema do homem. Então Jeremias, 40 anos, muito parecido também com Noé, 120 anos, proclamando a justiça, dizendo: olha, vai chover, estou fazendo uma arca aqui para receber receber os animais, para colocar as pessoas que o Senhor vai fazer a redenção, e o povo chacotando dele. Noé, deve ser bobo, rapaz, larga de ser bobo, aonde você vai com isso? Você é doidão demais. Aqui estava, da mesma forma, Jeremias, 40 anos de ministério profético, anunciando o juízo de Deus. É iminente, gente. Você vai ler Lamentações de Jeremias, é um coração que sofre pelo que está acontecendo com o povo, e ele não tem nada a fazer. Tem um momento que Deus fala para Jeremias está intercedendo pelo povo, e Deus fala assim: Jeremias, para de orar por esse povo, eu não vou te atender. E o coração do profeta ficou choroso, triste, porque ele anunciava destruição, e ninguém acordava para uma realidade que era iminente. Então, iniciou no 13º ano do reinado de Josias, que relata ali em Jeremias 1, 2, né? E o fim foi a queda de Jerusalém. 40 anos, Jeremias anunciando a palavra de Deus. E quem é Baruque? Baruque é filho de Nerias e escriba. Ele pertencia a uma família de posição nobre. Tá? Ele era irmão de Seramias, que era do alto ofício da corte de Zedequias. Ou seja, Baruque, ele vinha de uma família nobre. Baruque não era um cara que não tinha nada para perder. Até mesmo Jeremias também é filho de sacerdote. Então, Baruque, ele tinha acesso a privilégios, ele tinha acesso aos confortos da corte, ele experimentava do bom e do melhor. Então, é aquele negócio, né, gente? Eu não sei o quantos de diversos níveis aqui, né, de nós temos coisas boas nessa vida que a gente gosta muito, né? Os prazeres dessa vida. Quem de nós não gosta de algo requintado, né? De algo que seja assim, de uma maneira em que a gente tenha prazer de usufruir. Pode ser um bom carro, pode ser uma boa comida, né? Pode ser um bom lugar para viajar, pode ser aquilo que o dinheiro e a condição financeira, né, vai nos deixar num status de uma posição nobre, privilegiada. Esse lugar, muitos de nós, às vezes com menos recurso ou com mais recurso, muitos de nós, de alguma maneira, em alguma medida, nós desfrutamos desse lugar. E aqui Baruque também tinha essa realidade. Mas quais eram as virtudes de Baruque? Baruque tinha nele fidelidade e serviço. Ele serviu como escriba e companheiro fiel de Jeremias. Como a gente vê o Senhor registrando aqui a palavra, né? Ele registrava tudo aquilo que o Senhor falava, tudo que Jeremias falava que era do Senhor. Ele tinha coragem, ele permaneceu ao lado do profeta, de um profeta que era perseguido, mas estava ali firme junto com ele. Em um tempo em que a mensagem era extremamente impopular e perigosa. E a disponibilidade dele? Ele colocou a sua habilidade para escrever a serviço da palavra de Deus. Também tem um evento em Jeremias,
acho que também tem em 2 Reis e 2 Crônicas, em que Jeremias, ele escreve ele dita todas as palavras, e Baruque vai escrevendo tudo. Então é um calhamaço de texto bíblico, né? Para nós hoje é texto bíblico, e leva para o rei. Os príncipes, na verdade, estavam ali, né? Fazia parte daquela igreja ali reformada, né? Aquela igreja que estava ali se surgindo ali, né? Com a pregação de Jeremias, com apoio ali de Baruque. Aí os príncipes, olhando ali aquela situação, eles foram afetados por aquela mensagem. Falaram assim: não, nós vamos levar isso ao rei. Nós vamos procurar convencer o rei que as coisas estão realmente alarmantes, né? Então aqueles príncipes ali, aqueles jovens, eles foram afetados por aquilo ali, pegaram aquele calhamaço da palavra de Deus e levaram para o rei. O rei passou o canivete, jogou no fogo e queimou tudo. Tamanho era a insensibilidade e a falta de temor de um estadista que deveria ser um representante de Deus na terra. E os medos e as fraquezas de Baruque? Como a gente olhou no texto, né? Desânimo e esgotamento. Em meio às pressões e opressões das circunstâncias, era sufocante os temores e a visão da condição dos vulneráveis. Imagina, ele estava ali vendo, a cidade estava cercada, em um certo momento ela já estava cercada, havia um sítio, Nabucodonosor já tinha cercado a cidade, ficou 3 anos, se eu não me engano, cercando a cidade. E imagina, um cerco, o povo dentro da cidade, e a nobreza para mais dentro ainda. E o cerco era o quê? O cerco geralmente nas batalhas antigas é o quê? É para esgotar os mantimentos, esgotar tudo aquilo. Havia momentos de que as mulheres combinavam uma com a outra: hoje eu como o seu filho, amanhã você come o seu. Hoje eu como o seu filho, amanhã você come o meu. Então havia uma briga, uma calamidade sanitária ali nesse sítio. Mas e a nobreza? A nobreza era intocável. Os aristocratas estavam ali intocáveis. Aqueles que estavam no poder, aqueles que foram chamados para cuidar do povo, eles usaram o povo para se fechar em um ciclo reservado e que o povo se lixe. Então, ele estava ali observando aquela visão com os vulneráveis e ainda percebendo que tudo era iminente. Ele também estava aterrorizado com as coisas que ainda poderiam vir. E ele fala: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza. Não adianta, gente, eu estou servindo a Deus, estou fazendo tudo aquilo que eu entendo que Deus requer de mim, procurando realmente atender o meu chamado, não tenho sido negligente naquilo que o Espírito Santo tem me inclinado a viver para o Senhor, mas meu Deus está muito sofrido. Estou cansado e o meu gemer, e não acho descanso. E nesse exato momento, o Senhor fala para ele de uma tentação que ele tem pela grandeza. Onde ele viu grandeza ali? Porque a visão é que tudo ia ser destruído. E ele estava experimentando ali algo que era palpável. O povo estava sofrendo, o povo estava comendo uns aos outros para sobreviver. Que grandeza é essa que ele estava enxergando? Irmãos, como mencionado, quando a gente toca nas boas experiências da vida, nessa hora a gente fica desejoso de que as coisas sejam restauradas e volte como era antes. E é muito comum a gente ter essa tentação, a tentação da grandeza, do prazer de viver os privilégios, de viver paz, de viver uma alegria, de viver confortável, de viver com prazer. O prazer escapou das mãos de Baruque.
Baruque era tentado a buscar as coisas grandes para si mesmo, as glórias, as posições, o conforto da nobreza. A sua família tinha acesso a isso, ele tinha acesso a isso. Às vezes a gente toma decisões para poder servir o Senhor melhor, abdicando de determinadas coisas, mas chega a determinados momentos, depois dessa decisão, a gente percebe, poxa, parece que eu não estou sendo recompensado, não está valendo a pena isso. Está parecendo Matrix, para que eu fui tomar a pílula azul? Deixa eu tomar logo a outra, deixa eu voltar atrás, deixa eu tentar ver se eu recupero esse tempo de sofrimento. Baruque, não tem jeito mais. Disseste, ai de mim, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não acho descanso. Baruque expressa essa exaustão de quem serve a Deus em tempos difíceis. Ele sofre com a mensagem que carrega e não encontra descanso. É legítimo, irmãos, que ele sinta isso, o cansaço e dor diante das crises. Deus não está repreendendo Baruque por sentir isso. Ele repreende por aquilo que Baruque faz com esse sentimento. E o que Baruque faz com esse sentimento? Busca consolo nas coisas grandes. Estou muito estressado. Deixa eu olhar ali no prazer do seriado. Ou então, nossa, estou muito estressado, deixa eu tomar uns goró. Nossa, estou muito exaustado, nossa, o dia foi difícil, eu mereço ir para o shopping. Essas configurações, elas vão se moldando conforme o sistema ou a era, ela vai disponibilizando para nós. Qual que é o perigo disso? Quando a dor aperta, a tentação é buscar refúgio no conforto, no status, nos privilégios, em vez de buscar o refúgio em Deus. Buscar o refúgio em Deus é um encorajamento que provoca em nós tédio. Porque muitas vezes Deus nos quer aos seus pés, humilhados, quebrados, para que a partir daí, não tem essa música? Faz de mim vaso novo? Quebrado, sem perspectiva. Porque Ele é o nosso olheiro para restaurar as nossas vidas como um vaso em suas mãos. O refúgio sempre deve ser Deus. Negar o sentimento, resistir ao tédio de se encontrar com Deus com as nossas condições humanas, é um erro. E o Senhor diz, assim dirás, isso diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, e arrancando o que plantei, e isso em toda a terra. Deus revela que o juízo dele é inevitável. Em meio às lamentações que Baruque expressa diante de Deus, ele fala assim, olha, o meu juízo é inevitável, é irrevogável, vai acontecer, Baruque. Não procure essas grandezas. Deus edifica um povo, tem amor pelo povo, mas Ele está demolindo e arrancando aquele povo. Agora, irmãos, Deus falando para Baruque com certeza deve ter ouvido uma expressão mais ou menos parecida. Se até o que Deus mesmo plantou seria abalado, que valor
tem as grandezas humanas. Que grandezas humanas vai fazer sentido para você, Baruque, buscar isso agora? O juízo é iminente, está às portas. Em tempos de crise, irmãos, tudo que é terreno, posição, riqueza, conforto, tudo isso é frágil. Tudo isso é abalável. Só o que é eterno permanece. E nós precisamos compreender isso do fundo do nosso coração. E ele continua, nessa expressão, olhando pelo texto. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a terra, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei tua vida como despojo, e em todo lugar por onde fores. Gente, olha que coisa. Grandes coisas para ti mesmo. Baruque, o que significa isso para Baruque? Será que é o que a gente já mencionou? As coisas gloriosas da nobreza, a posição na corte, o salário, o salário que bate na conta, os recursos que batem na conta, e está tudo bem, já está garantido, o luxo, o conforto, ou o desejo, como mencionamos, o desejo seja restaurado a vida de desfrute das coisas boas dessa vida. Qual é a grandeza que ele queria para si mesmo? Deu até vontade de perguntar para ele no dia do Senhor. Olha, vem cá, o que é que você está, que grandeza é essa que você estava querendo? Tinha a ver com o quê? Para mim era isso mesmo? Olhando para a nossa condição, irmãos, é sua origem nobre, sua origem com condições de desfrutar de privilégio, com certeza era uma tentação palpável que ele vivia. Bom, irmãos, pelo que nós iniciamos logo nessa virada, para vermos o que realmente o Novo Testamento tem a dizer a respeito desse contexto de Abacuque, nós vamos perceber que há um fio ligador, onde que nós podemos colocar como um padrão da ação de Deus. Deus tem um padrão de agir com relação ao seu povo, com relação aos homens de Deus, com relação aos seus servos. Então, qual que é esse padrão? Qual que é a ação de Deus? Deus chama seu povo ao desapego, para que a partir do desapego seja anunciado um juízo inevitável sobre o mundo. Desapegar é fácil? Só quando se trata de OLX, Já diria nosso amigo de OLX, Mas desapegar não é fácil. A gente não desapega da posição das cadeiras na igreja, Hoje a gente chegou aqui, as cadeiras estavam diferentes. Pensa como é que a gente ficou desconfortável. Onde ficou sentado? Parece que tiraram o meu lugar. Eu não gostei disso aqui não. Então, a gente tem dificuldade de desapegar, E assim, gente, eu penso que eu sou o mestre dessa dificuldade. Pode procurar o Juliano, que ele sabe melhor, e aí minha esposa também, mas em matéria de igreja, pode perguntar ao Juliano, que ele já sofreu muito com essa falta minha de desapego, Então, mas qual que é a missão de Deus em trabalhar conosco? É nos levar a acreditar, a ter segurança que desapegar é o melhor caminho para nós. É o melhor caminho para nós. E ele diz: eis que trarei mal sobre toda a carne. O juízo é inevitável. O juízo sobre o mundo é certo. Como nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses 5, em 2 Pedro capítulo 3, nós vimos que o juízo vai acontecer.
Deus é tão bondoso, Ele tem uma linguagem para que a gente possa apreciá-la e ter convicção de que Ele é um Deus verdadeiro, Ele não mente, e nós precisamos confiar no que Ele está falando. O juízo é iminente. Não trate esse tema como algo que é tardio. Está tardio, Deus não vai cumprir a sua promessa. Essa não é a nossa natureza, essa não é a condição da nossa identidade. A nossa identidade é uma identidade de noiva que anseia pelo retorno do noivo. A nossa identidade é de filho que quer que o pai venha fazer desse mundo algo habitável. Hebreus diz o seguinte, até mencionamos esse texto aqui no início aqui da oração: ainda uma vez farei abalar não só a terra, mas também o céu, para que as coisas abaláveis sejam abaladas. O que é abalável para você? Tudo que é status é abalável. Tudo que é status é abalável. Seja a sua condição financeira, sua condição profissional, sua condição de te dar conforto, de pagar as suas contas, tudo isso é abalável. Gente, vamos mencionar isso daqui um pouco, sobre a situação. Nós temos um exemplo da Venezuela, está aqui do lado. Um país que viveu prosperidade, assim, um dos mais prósperos da região, na América Latina. Nós vimos aí, o noticiário estava aí acessível para todo mundo, o quanto despencou a Venezuela. Mas vamos voltar para cá, depois a gente menciona algo parecido de novo. Então, Deus abala e demole o que é abalável, para que permaneça o que é inabalável. O que é inabalável? O reino de Deus é inabalável. Só o reino de Deus é inabalável. Mateus 24, Jesus diz o seguinte, Mateus 24, 7 e 8, para quem está anotando: e certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assuste. A gente não está assustando, mas é porque a gente está sem empatia nenhuma com a situação, né? A gente está sem empatia nenhuma dessa situação. Mas ele está dizendo para que a gente não se assuste, mas se envolva com a situação, entendendo que Deus está comunicando algo, e para alertar o nosso coração que a gente tem um papel nessa história, nessa era. Qual é o nosso papel nessa era? Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Jesus disse que é necessário. O que é necessário? Terremoto na Venezuela, na Colômbia. A gente tem 5 anos, 5, 6 anos, está entendendo? Que a gente passou por uma pandemia. Guerras. Olha, as guerras estão matando muita gente. Quantos soldados não estão morrendo? Jesus avisou isso. Carlos, mas teve guerra em todo canto do mundo, em todas as eras, em todos os tempos. Pois é, e toda vez que tem, é como se Deus estivesse tocando a trombeta. Deus está tocando a trombeta. Gente, Deus toca a trombeta por muito menos. Ele anuncia coisas que Ele fez, que Ele não fará mais. O arco-íris é uma trombeta divina. Quando nós olhamos o arco-íris, o que a Bíblia nos ensina? A olhar para o arco-íris e ver a misericórdia de Deus, porque Ele não fará isso de novo com a terra, e nem com a humanidade. As coisas que acontecem na terra são elementos, funcionários, servos de Deus, para anunciar as coisas para o mundo. Mas nós recebemos isso como quem? Com grande alegria, com grande afeto, porque sabemos que o Senhor está vindo. É maravilhoso para nós, e terrível para os desavisados.
Mas ele disse: mas ainda não é o fim. É necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Quantos princípios? Aqui é uma linguagem de uma mulher grávida. Quantos princípios das dores tem até a grande dor? A dor final. Essa é a linguagem que Deus tem para comunicar com o nosso espírito, para que ele seja despertado para uma realidade que está às portas. O nosso coração precisa estar vibrante com isso. E muitas vezes nós precisamos de arrependimento para se encontrar com essa realidade. O que vemos hoje é abalos na Venezuela, como mencionamos, na Colômbia, conflitos de guerra, principalmente com Israel. Isso é a trombeta de Deus. Vamos fazer uma nota aqui, eu fiz uma pesquisa, olhando sobre abalos, eu tive uma impressão, não sei quanto vocês, mas eu tive uma impressão que parece que quanto mais vai passando o tempo, as décadas, a impressão parece que os abalos, os terremotos, parece que está multiplicando. E, cientificamente, não é comprovado isso. É até esperado que isso que está acontecendo sempre aconteceu em toda a era humana. Porém, uma coisa me tomou atenção na explicação dessa pesquisa que eu fiz. Olha só, diz assim a pesquisa, anota: não há nenhuma comprovação da progressão real na multiplicidade e na força dos terremotos. A Terra não está gerando mais abalo sísmico hoje do que no passado. Mas olha essa notinha aqui. O que existe é uma progressão da nossa capacidade de detectá-los. O que existe é uma progressão da nossa capacidade de detectá-los, registrá-los e sofrer com seus impactos. Em outras palavras, gente, Deus comunica através do caos. Olha a bondade e a benevolência de Deus, fazendo com que o sistema esteja ao serviço de Deus, nos trazendo mais cornetas para alertar o nosso coração, para nós nos posicionarmos. O tempo está próximo. É um alerta para o nosso coração, para que a gente viva como quem espera o fim dessa história. Então não é para aterrorizar, mas para nos despertar. Nós não vamos ficar aterrorizados. Nós vamos ficar afetados por uma memória de quem come o rolo, e entende que isso é necessário, como Jesus falou, e que ainda não é o fim, mas nos leva a despertar uma memória de que o tempo vindouro, que o nosso noivo está às portas. Então, viver com consciência de que esse mundo não é o nosso lar definitivo. Meu Deus, que coisa mais pegajosa em mim. E ele diz: não os procures. Não te traz a mesma expressão que o apóstolo João fala: não ameis o mundo. Não procures grandes coisas, não ameis o mundo. Em 1 João 2,15, diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Assim como Baruque, irmãos, que foi chamado para não buscar as riquezas, o apóstolo João está nos alertando a mesma coisa. Quando essas coisas acontecerem, nós avaliamos nossa vida, avaliamos o que estamos envolvidos, os nossos comprometimentos nesse mundo e fazemos um reboot. Qual uma outra palavra para reboot? Essa é a linguagem de informática. Fazemos um reset, parece que reset também não é? Mas reset também ajuda. Fazemos um reset, uma renovação dos nossos votos.
O mundo e as suas concupiscências passam. Tudo isso que é prazeroso, muitas vezes está ligado à condição do nosso coração, irmãos. É a condição do nosso coração que liga uma dopamina e nos leva a sentir prazer, que são efeitos da carne. Mas a concupiscência passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 Coríntios 7, 29, o apóstolo também nos alerta para um modo adequado de como nós vivermos. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. O tempo se abrevia, em outros, o tempo é curto. Daqui por diante, os que têm mulher sejam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. E os que usam desse mundo como se dele não usassem. Porque a aparência desse mundo passa. A aparência desse mundo passa. É assim que o apóstolo nos alerta. Então, a mesma urgência para nos desapegar. Agora, gente, eu queria uma atenção aqui. Eu acho que eu tenho um desconto de uns 10 minutos. Como é que é? Acho que da situação, né? Uns 10 minutos eu tenho. Uma observação aqui. Durante o cerco, acho que até mencionamos um pouco, quem mais sofre são os vulneráveis, né? As crianças, os pobres, os famintos, né? Eles sofrem primeiro e sofrem de forma pior. Agora, quem são os últimos a sofrer? Os poderosos. Eles se entristeram de regalias, que a gente estava mencionando a Venezuela, que estava numa pobreza profunda, mas aí a gente vê viralizando aí, o Maduro comendo carne folheada de ouro. Então, quando a gente observa as coisas apertando para um país, apertando para uma nação, e muitas das vezes, irmãos, esse aperto ele vai descambar para a forma econômica. É engendrado pela política, mas o que vai bagunçar é o aspecto econômico e financeiro. E aí, gente, esses poderosos estavam lá. Então, quando vem o juízo, veja bem, irmãos, escuta bem isso aqui. Os homens e as mulheres de Deus estão antenados para amenizar a dor que os vulneráveis sofrem. Esse é o papel da igreja, porque a igreja não é afetada pelo juízo por causa da sua fé, mas o papel da igreja é o quê? É abraçar a vulnerabilidade das pessoas. Foi para isso que o Senhor nos concedeu condições para poder viver uma vida tranquila. E a gente tem dificuldade assim, a gente ouve notícia, vê que é uma canção de Naná, ouve notícia, mas gente, se o endividamento cresce, e vai haver recessão, e hoje, assim, no momento, os que mais estão sofrendo seria as pessoas que estão ganhando pouco, porque o dinheiro de poder de compra deles é pouca, o salário mínimo não dá para comprar nada. É difícil você viver com salário mínimo, mas a gente sabe pessoas que vivem aí com 2 mil, 3 mil reais. É difícil viver. Essas pessoas são as que mais sofrem, porque o que ela ganha não consegue pagar aquilo que vai lhe dar uma vida digna, principalmente se ela morar de aluguel e ela não tem condições de financiar uma casa. Aí a outra é a classe média, porque ela precisa olhar para como ela está vivendo a vida dela e tentar enxugar, e é difícil, porque essas pessoas, elas experimentaram de coisas que é difícil desapegar. E essas pessoas geralmente são empresários, e a classe
de funcionário público, que talvez num país com crise, esses são os últimos afetados. Mas chega uma hora, se a crise realmente apertar, e aí nós estamos talvez fazendo um vislumbre de como pode ser o juízo de Deus numa nação no fim dos tempos. Uma crise sem precedentes. Então, se o país, se a nação, né, se o Estado não tem condições financeiras de pagar os seus funcionários, eles vão ficar sem receber. E cada vez o ciclo vai apertando. Os últimos são os canalhas que não abrem a mão do poder. Então, aqui, a estrutura do pecado protege os que tinham mais a perder. E a gente não pode viver dessa forma. Às vezes nós agimos com as nossas vidas como quem tem algo a perder. Aí nós estamos nos comparando com esses males que vão ser praticamente expostos para toda uma nação, para todo um povo. E a gente vai ser comparado a eles. É tempo de renovo das nossas alianças. Nós precisamos nos renovar com Deus, entendendo que o que o Senhor nos deu tem um propósito que tem a ver com o reino de Deus. Então, quem está no topo da pirâmide tende a não se importar com os de baixo, e carregam com eles os subalternos, oferecendo benefícios. Mas para Abacuque o Senhor fala: te darei a tua vida como despojo. Gente, Baruque está servindo a Deus, está sofrendo ali, assim, eminência de ser morto, de ser maltratado. E aí ele tem que se contentar o seguinte: Baruque, fica tranquilo, eu vou te dar a sua vida. Qual que é esse despojo? A ideia do despojo, qual é essa linguagem? É uma linguagem militar. O que significa? Quando o soldado volta da batalha, ele está carregado de quê? De coisas que ele livrou do fogo, porque geralmente os militares vêm para conquistar, então eles vêm para conquistar, e depois que eles conquistam tudo, mata todo mundo, e mata o que tem que matar, e pega aquilo que é precioso, certo? E o resto, eles põem fogo em tudo. O despojo é o que foi tirado do fogo, foi tirado da situação de ser colocado no fogo. Então, para Baruque, o que o Senhor fala é o seguinte: olha, eu vou, em meio a tudo isso que está acontecendo, eu vou tirar a sua vida desse fogo, e vou te dar ela. Parece que o Jó falou: nu eu vim, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Baruque não salvaria a si mesmo, seria salvo como quem é resgatado. Olha, outra atenção, né, irmãos? Nós não conseguimos salvarmos nós mesmos. Quando acontecer o juízo, a dependência é totalmente em Deus. Totalmente em Deus. A vida não é a vida e não a prosperidade é o prêmio do fiel. Você se contentaria com esse prêmio? Que isso, não vai sobrar nada para mim, só minha vida. Você se contentaria com isso? Porque esse é o estado de contentamento que nós precisamos viver. De desapego total. Jesus concede a mesma promessa, conforme Mateus 24. E por se multiplicar, olha o que está em meio a esse texto, 24, 12 a 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O salvo cheio do ouro. Não. Com a sua própria vida nas mãos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações, então virá o fim.
quando a gente está nessa situação e ser impactado com essa realidade, com esse renovo de aliança que a gente precisa fazer, nós precisamos anunciar isso. Sabe? Fiz calar e sossegar a minha alma. Em outras palavras, você vai fazer o que eu quero. Você vai fazer o que Deus quer. Sair daqui como um anunciador das promessas e do juízo de Deus. Porque o Senhor tem promessas que são recompensas, mas são positiva e negativa. Ele vai retribuir. Em tempos de crise e urgência, não devemos nos agarrar a coisas do mundo. A postura correta é de desapego e prontidão, valorizando o que é eterno, pregando, proclamando até que o fim está próximo. O alerta de Jesus, irmãos, ele nos advertiu: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu, aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. Precisamos confessar, o nosso tesouro não está no fim da história. Não está, a gente quer que permaneça. A gente quer, na verdade, é que a gente é saudosista, né? Os melhores momentos da nossa vida, Senhor, me faz viver aquele momento de novo. É para frente. Como já diria algum pregador, e não tem nada para melhorar. Então Deus chama o seu povo ao desapego, porque o mundo caminha para o juízo. A vida eterna, que é a preservação divina, é o verdadeiro tesouro. Viver no tempo presente com os olhos no eterno, avisando a todos ao nosso redor que o juízo está próximo. Essa é um alerta, irmãos. Do mesmo jeito que havia crentes na corte, vocês lembram de falar dos príncipes? Ali o contexto é tudo crente, tudo povo de Deus. É nós. Os príncipes ouviram a mensagem, se compungiram, levaram o texto, calhamaço, lá para o rei, para ele saber o que estava acontecendo. O rei cortou, picotou, jogou no fogo. Onde estão aqueles príncipes? Será que você é desses que não consegue perceber a urgência? Ou quando se depara com o momento de aplicar o seu coração no chamado de Deus, na missão de Deus, aí você tem uma negativa, aí você recua e nunca mais volta. Irmãos, nós somos esses príncipes que precisamos constantemente levar o calhamaço da palavra de Deus no coração das pessoas, e se elas de coração tiverem vontade de rasgar o texto, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir, irmãos. Não pode acontecer dessa forma. Aqui é um momento de arrependimento, irmãos. Os crentes da época de Baruque estavam em torno da corte, desfrutando dos prazeres do privilégio da nobreza. Eles se simpatizavam com a mensagem de Jeremias, apreciavam as reuniões, até se arriscavam prudentemente, mas não abriam mão do conforto e do privilégio. A mensagem urgente era: não dá tempo, abandone tudo e volte-se totalmente para Deus. A pergunta que nós podemos fazer hoje por uma reflexão: quais são as coisas grandes que buscamos hoje? Anota. Não deixa passar, não. Você vai virar as costas ali, vai esquecer tudinho. A pressão foi preciosa aqui, mas nós estamos condicionados a sair daquela porta ali e viver como se nada tivesse sido falado para nós. Quais são as coisas grandes que eu busco hoje? Posição, status, conforto, segurança financeira, reconhecimento. O Senhor diz: não as procure. Estamos dispostos a servir a Deus sem exigir recompensas terrenas? É o princípio do servo fiel. Sofrendo, conduzindo a obra de Deus, conduzindo a palavra de Deus, levando os textos bíblicos, levando a urgência àqueles que estão desavisados, àqueles que estão perdidos, e os nãos,
e as perseguições, nós enfrentamos ela, não exigindo recompensa. Eu sou o seu servo, Senhor. Faça de mim segundo a tua vontade. Em tempos de crise, irmãos, economia, social, familiar, onde buscamos refúgio, irmãos? Aonde buscamos refúgio? É uma reflexão. No conforto do tempo presente? Ou em Deus? Somos como os crentes da corte, presentes, simpáticos à mensagem, mas apegados aos privilégios e aos confortos dessa vida? Essa é a tarefa de casa. Amém?